Isso vai ser longo. Oi pessoal, hoje estou de volta com a parte 2 do meu vídeo sobre a história insana de Black Swan, também conhecida como Rania ou BP. Rania, se você ainda não viu a parte 1. Então você meio que precisa assistir aquela antes de assistir este vídeo, então vou colocá-la no ícone aqui em cima e certifique-se de se atualizar com aquele vídeo primeiro, e então você pode se juntar a nós aqui para a parte 2. Mais uma vez, um enorme agradecimento aos ex-membros da Rania e Ina Nanfan por me ajudar com este vídeo. Oi, meu nome é Nanfan ou Cora Lopuni. Você pode me chamar como quiser, sou membro do Rania. E eu quero enfatizar que, como na primeira parte, tudo neste vídeo é alegado. Por favor, não me processe. Certo, então, onde paramos, BP Rania acabou de lançar seu último retorno, Beat Beat Beat. O retorno decepcionou muitos fãs devido à música e ao videoclipe de baixo orçamento. Além disso, Alex foi mais uma vez excluída da coreografia e durante o showcase ela foi colocada para ficar ao lado do palco, apesar do fato de que ela havia provado que podia acompanhar as danças de Rania muito bem durante a era Make Me Up, então realmente não havia desculpa desta vez. E então, como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, em 19 de agosto, apenas 2 dias após o showcase de Beep Beep Beep, a DR Music fez o anúncio chocante de que Alex havia deixado o grupo. No anúncio, eles fizeram parecer que a saída de Alex foi bastante amigável, afirmando que não foi devido a rumores como racismo. No entanto, Alex contou uma história muito diferente quando ela tweetou: as pessoas pensam que podem te empurrar, tirar vantagem de você, manipular você, violar você e depois jogar você no lixo e andar morto, se enganam. Não estar na coreografia foi apenas um dos muitos problemas que Alex enfrentou, e como uma ídolo do K-pop negra, o racismo de fato desempenhou um grande papel em sua saída do grupo. Primeiramente, Alex realmente não falava coreano, mas como a DR Music estava com tanta pressa para lançá-la, eles a adicionaram ao grupo sem fornecer a ela nenhum treinamento em coreano ou mesmo um tradutor. E isso foi um grande problema para Alex, porque a equipe dava todas as instruções em coreano, sem considerar o fato de que Alex não entendia o idioma. Você precisa responder quando eles falam. E você sabe que precisa olhar para a câmera, certo? Apesar de Alex tentar aprender coreano, ainda não era fluente e precisava contar com os outros membros, que usavam aplicativos de tradução para tentar explicar as coisas para ela. E assim, a barreira do idioma tornou muito difícil para Alex se comunicar e se conectar com seus colegas de grupo e equipe, e isso a deixou se sentindo muito isolada durante seu tempo no grupo. Eu estava realmente sozinha, durante toda a experiência. Foi como se eu não estivesse. É realmente como se eu não... Sei que eu não estava. Como parte de eu. Além disso, segundo Alex, a equipe de estilo da Rania era pouco profissional ao lidar com ele. Os membros relutavam em tocar no seu cabelo e maquiagem, tentando passar a responsabilidade um para o outro, esperando não ter que lidar com isso diariamente. Como? Eu era a última a ser trabalhada. Sempre. E ninguém gostaria. Nós sentávamos lá e eles viriam e pegariam cada um de nós e... Ninguém viria me buscar. Eles também não tinham os produtos adequados para o tom de pele ou textura de cabelo do Alex. A única vez que tentaram estilizar o cabelo dele, supostamente arrancaram um pedaço. Eles estavam como que rasgando o cacho. Literalmente foi arrancado. Ok, nós não podemos fazer isso, e quando se tratava de roupas, o estilista também alegava que não tinha nada para Alex, porque ela, citando, comia demais, apesar do fato de que ela era uma mulher de tamanho bastante normal. Eles estavam alegando que não havia sutiãs do meu tamanho na Coreia, e então o que isso significava era que a Alex tinha que trazer suas próprias roupas e fazer seu próprio cabelo e maquiagem, que é a razão pela qual ela frequentemente tinha um estilo completamente diferente de todos os outros membros. E esse arranjo não foi apenas injusto para Alex, também foi injusto para o resto do grupo. Fez com que Alex se destacasse tanto que todo o foco e atenção estavam praticamente apenas nela, o que deve ter feito os outros membros se sentirem negligenciados e esquecidos. Isso poderia explicar por que Alex sentiu que os outros membros podem ter sido às vezes ciumentos dela. Eu não considerei toda essa atenção que foi jogada de repente para mim naquela época. Não pensei que eles estavam vendo isso e que, pelo que eles sabiam, eu poderia estar agindo como uma diva. Sim, me dê toda a atenção. Eles ficaram um pouco com ciúmes, eu acho.
Como você pode imaginar, isso teria isolado ainda mais a Alex do grupo. Pior ainda, os membros da equipe fofocavam alto sobre ela em coreano na sua frente, assumindo que ela não entenderia. Havia muita coisa acontecendo. De tipo, conversa fiada que eu podia entender em coreano, de pessoas dizendo coisas maldosas quando eu estava lá, sabe? Sobre não querer tocar em nada meu e isso simplesmente não me fazia sentir mal. O excesso de estresse e pressão diários estava afetando a saúde mental de Alex, levando-a a decidir deixar o grupo. Houve um ponto em que tudo deu errado de uma maneira grande. As coisas estavam tão estressantes que se tornou tipo, por que estou sacrificando minha própria felicidade? Provar que eu poderia, Sim, isso decidir me afastar, pois posso lidar com isso. Isso foi a gota d'água para a maioria dos fãs de Hania. Com um retorno tão decepcionante e a perda de sua membro mais famosa, a maioria dos fãs concordou que BP Hania deveria simplesmente se desfazer para que as membros pudessem pelo menos começar de novo em novas empresas. Mas bem, elas não fizeram isso e, em vez disso, apenas um mês depois, em setembro de 2017, Hania começou a promover Breathe Heavy, uma faixa B-side do 7º álbum renovado. Com uma base de fãs reduzida e um videoclipe de baixo orçamento, não surpreendeu que esta música novamente teve desempenho ruim, obtendo apenas 36 mil visualizações. 2018 não começou bem quando, em maio, a DR Music anunciou a saída de Newman. Inicialmente, os fãs pensaram que essa era mais uma rotina de mudança a qual acho que eles já tinham se acostumado até este ponto. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando, em julho, apenas 2 meses após deixar o grupo, Hyunmin se casou com Pigun, um ex-membro do grupo de K-pop Top Dog, e então ela deu à luz a um filho em dezembro do mesmo ano. Contando os meses, isso significa que Hyunmin estava, de fato, grávida de 2 meses quando deixou o grupo. Infelizmente, apenas 6 meses após o casamento, Hyunmin revelou que ela e Pigun haviam se separado. Acontece que ela originalmente pretendia manter em segredo a notícia de sua gravidez e do filho, mas Pigun, ao invés disso, tirou uma foto com o filho deles e postou na internet, o que basicamente expôs toda a gravidez de Hyunmin. Felizmente, Hyunmin está se saindo bem como mãe solteira e frequentemente compartilha atualizações dela e de seu filho no Instagram. Mas voltando à linha do tempo de Hania. As 4 integrantes restantes deveriam retornar em junho, mas isso não ocorreu. Ao invés disso, elas se apresentavam na Malásia com mais uma pessoa não anunciada. E bem, essa pessoa misteriosa acabou sendo a membro tailandesa Namtoon. Na verdade, eu estava assinando para ser uma trainee, não uma membro do BP Hania, sabe? Eu não pensei que acabaria assim. Eu sou parte do Hania. E então, depois que eu entrei, algumas semanas, você quer dizer só ela deixou... empresa, certo? Eles precisavam de uma substituição, por isso eu me tornei parte da BP iraniana. Então você só treinou por algumas semanas e depois mais algumas semanas... Sim, uau. E então eu me candidatei à promoção na Malásia. Apesar de várias tentativas sem sucesso de estrear na América e na Espanha, a DR Music ainda não havia desistido da ideia de promover o grupo no exterior. Eu estava tentando reconstruir o boletim de ocorrência policial Barnier inicialmente para ir ao Brasil e à Malásia. Entretanto, seus esforços em ambos os países foram, no mínimo, medíocres. Eles nem atualizaram o pôster do grupo para refletir o número de membros no palco. Você acha que eu sou burra? Como esperado, pouco resultou desse esforço. Em setembro de 2018, BP Hania lançou o videoclipe Style New Member, que apresentou a formação atual do BP Hania dublando Style, música de Hania de 2012. No entanto, essa formação atual não durou muito tempo, porque logo após o lançamento do vídeo, Tabo estava notavelmente ausente de todas as promoções de Hania. Inicialmente, a DR Music alegou que Tabo estava apenas de férias na China. No entanto, em 7 de novembro, Tabo fez uma postagem nas redes sociais afirmando que ela agora era uma ex-celebridade. Naturalmente, isso provocou especulações de que ela havia deixado o grupo.
E então, no final de novembro, os fãs perceberam que a página oficial do Instagram de Hania havia deixado de seguir certos membros, como Solji e Namfo. Curiosamente, eles ainda seguiam Tabo, embora a maioria já presumisse que ela tivesse saído do grupo. Além disso, alguns membros começaram a desativar suas contas e outros removeram Hania de seus perfis. Tudo isso, combinado com a falta de atividades da Hania, levou a rumores de que Hania havia se desfeito e a DR Music havia falido. Apesar da tristeza da notícia, muitos fãs viram isso como uma chance para os membros encontrarem empresas melhores e um descanso merecido. Porém, nos bastidores a realidade era bem distinta. Mesmo sem atividades, a DR Music e os membros do BP Hania provavelmente enfrentavam seu momento mais estressante até então. Porque se lembra de Sasingse? Bem, ela estava de volta. De espalhar boatos falsos a aterrorizar os membros, se parecia mais irritada do que nunca. E membros que falavam inglês, como Namjoon, eram seus principais alvos. É uma pessoa. Ela segue me mandando mensagens como se magoasse meus sentimentos. Tipo, desista, você não pertence lá. Algo assim. E invade meu Instagram, Gmail, invadiu tudo o que eu tenho. Também se tornou algo maior quando ela começou a invadir o Instagram dos meus amigos, hackear o e-mail dos meus amigos e continuar enviando, coisas de alteração de senha para todos a cada 2 horas. Neste ponto, C já estava por aí e causando problemas há alguns anos, e então você pensaria que até agora a DR Music teria criado algumas medidas para ajudar a proteger os membros de C, certo? Ou no mínimo, eles teriam avisado os membros com antecedência. Mas não foi até Namfon procurar o diretor executivo por ajuda, que ele admitiu que ele mesmo também era de fato uma vítima de C. Ele só nos contou quando eu mostrei a ele a mensagem que ela me enviou. Ele apenas disse, dane-se ela. Apenas deixe-a ir. Ela é louca. Ela também me deu um texto para ignorar, deixar de lado. Isso mesmo, pessoal. Acontece que o próprio diretor executivo, o Sr. Yoon, também havia sido pessoalmente vitimado pela Sasaeng C e estava recebendo chamadas e mensagens de texto indesejadas durante todo esse tempo. Obviamente, eu sinto muito pelo Sr. Yoon, mas ao mesmo tempo ele é um diretor executivo. Não é ridículo que um diretor executivo esteja sendo intimidado por um fã Sasaeng? Mas sim, parecia que o Sr. Yoon havia desistido ou estava com muito medo de se defender ou defender seu artista, e então o reinado de terror de C continuou e na verdade ainda continua hoje. Ela ainda está me traindo hoje na página de K-pop. Então, quando eu faço algo errado ou posto no Instagram que, talvez possa ser mal interpretado, ela vai colocar isso no artigo e então espalhar o boato. Se há uma coisa que você pode tirar deste vídeo, é que Hania pode ter experimentado inúmeras mudanças de membros, retornos atrasados e outros eventos inesperados. Mas se há uma coisa que é consistente na linha do tempo de Hania, é Sasaeng C. Mas chega de falar sobre Sasaeng C, vamos voltar para Hania. 2019 foi bastante tranquilo para o grupo. A única atualização foi que em março Suji afirmou ter deixado o grupo. Contudo, a DR Music não se pronunciou oficialmente, e o Hania ficou praticamente inativo na maior parte do ano. No entanto, em meados de agosto, eles lançaram inesperadamente um anúncio sobre uma próxima apresentação na Romênia. Desta vez no vídeo, havia mais 3 novos membros não anunciados. Além disso, os fãs notaram que não apenas Soji e Tabo estavam ausentes do vídeo, desta vez Ji-yoon também estava faltando. No estilo usual da GR Music, eles esperaram mais de uma semana antes de anunciar que esses 3 membros realmente deixaram o grupo, e os 3 novos membros não anunciados eram Sunghyun, Larissa e Yonghyun, que eram ex-membro do Stellar. Mas quando a performance na Romênia aconteceu apenas 2 semanas depois, outra mudança de membro já havia ocorrido. Desta vez, Namfon estava notavelmente ausente. Então onde ela estava? De acordo com a DR Music, Namfon estava citando problemas de visto. No entanto, o único problema com o visto era que, ele não existia. E não, eu não estou falando sobre o visto para ir para a Romênia. Estou falando sobre o visto que Namfon precisa para até mesmo viver e trabalhar como um ídolo na Coreia em primeiro lugar.
Essa parte é bem complexa, então tentarei explicar da melhor forma possível, mas peço sua paciência. Então vamos voltar a 2018, antes mesmo de Namfon estrear. Como você pode lembrar, Namfon é tailandesa e precisaria de um visto para viver e trabalhar na Coreia. Mais especificamente para trabalhadores estrangeiros como Namfon, normalmente esperaríamos que eles estivessem com o que é chamado de visto de trabalho, e isso geralmente é fornecido e pago pelo empregador. No entanto, no caso de Namfon, alega-se que a DR Music nunca lhe forneceu um visto durante toda a sua carreira com Hania. Eles não querem fazer um visto para nós estrangeiros porque tem que pagar um imposto quando conseguimos o visto. Como Namfon não tinha visto, ela estava essencialmente na Coreia como turista. Obviamente, ser turista vem com muitas restrições. Geralmente, não é permitido realizar trabalho remunerado no país. Agora que penso nisso, nem sei se o que a DR Music estava fazendo aqui era sequer legal. Como turista, você geralmente só pode ficar na Coreia por até 90 dias de cada vez. E se você quiser ficar mais tempo que isso, você tem que conseguir um visto, ou pode voar para fora da Coreia e depois voltar como turista e ficar por mais 90 dias antes de voar para fora novamente e basicamente repetir esse ciclo várias vezes. E essencialmente foi isso que Namfon teve que fazer durante toda a sua carreira com Hania. Como tailandesa, eu tenho 90 dias para ficar na Coreia do Sul. E eu tive que voltar novamente e descansar por cerca de 5 dias e então retornar para a Coreia do Sul. E desde o início até o fim, eu faço isso o tempo todo, compro com meu próprio dinheiro. Pessoal, aparentemente a Dr. Music nem pagou as passagens aéreas do Namfon. Você já conversou com a empresa sobre patrocinarem suas passagens? Sim, eu perguntei, por que vocês não me patrocinam um pouco na minha passagem para voltar para minha cidade natal? Eles disseram, é a Tailândia, leva cerca de 5 horas, é barato, né? Você sabe se você não precisa da nossa ajuda, algo assim. Mas, na verdade, a moeda da Coreia e da Tailândia, você sabe, é muito diferente. E também é meio caro pra mim, porque tinha que depender do dinheiro dos meus pais naquela época. Pra piorar, o Dr. Music nem ajudou Namfon a controlar suas viagens de visto. Na verdade, a empresa deveria ser a pessoa que planejou a agenda para nós, mas nesta empresa eu tenho que ser a que conta meu visto quando eu tenho que comprar uma passagem e quando eu tenho que voltar, e tem sido assim por quase 2 anos. Eu estava doente e cansada disso. Embora essa falta de programação sem dúvida fosse inconveniente para Namfon, na verdade não era benéfica para a DR Music também, porque significava que a DR Music não tinha absolutamente nenhuma ideia de quando Namfon tinha que fazer suas viagens de visto. E como resultado, eles muitas vezes acabavam programando eventos importantes que aconteceriam quando Namfon acontecia de estar em uma de suas viagens de volta à Tailândia. Resumindo, foi exatamente isso que aconteceu na performance romena. Namfon já havia planejado e pago por sua viagem de volta à Tailândia quando a performance romena aconteceu, e portanto ela não pôde ir para a Romênia. Mas é claro, perder eventos como a performance romena foi apenas uma das muitas maneiras pelas quais esse chamado problema de visto afetou Namton. Como você pode imaginar, ao longo dos 2 anos em que Namton esteve no grupo, ela acumulou despesas significativas com todas as passagens aéreas, o que realmente levou seus pais à dívida. Além disso, o estresse de ter que acompanhar constantemente sua agenda de visto realmente começou a afetar sua saúde mental. Então, em janeiro de 2020, Namfon finalmente desistiu, e a maneira como ela deixou o grupo tem que ser uma das histórias mais loucas que já ouvi. Então, como você saiu? Eu honestamente apenas saí. Sim, eu não abandonei a empresa. Na verdade, eu tinha uma agenda que eu tinha que voar de volta para a Tailândia para o meu visto, certo? E então eu estava com um estado mental muito ruim naquele momento. Então eu fui ao terapeuta com o médico. Certo. Ela disse que você precisa tirar uma folga. E então eu decidi, ok, eu não vou voltar. Então eu apenas arrumei algumas das minhas coisas e fiquei aqui e entrei na universidade.
Ah, certo, foi fácil pra você também, porque você já estava no exterior, então não estava nem pagando pela sua passagem de volta. Sim, porque eu me reembolso e vou de qualquer maneira, então posso cancelar meus ingressos. Sim, eles não podem Mesmo te obrigar a pagar. neste ponto, você provavelmente está se perguntando como o Dr. Music reagiu ao desaparecimento de Nanton. Eles devem ter ficado em pânico quando perceberam que ela havia sumido, certo? Eles sequer tentaram entrar em contato com você. Eles apenas aceitaram que você havia ido embora. Mas eu acho que o Dr. Music tinha outros membros para se preocupar, porque logo após a saída de Nanfon, Seon-hyun também deixou o grupo, o que significava que entre os meses de agosto de 2019 e janeiro de 2020, 5 membros haviam saído e 3 novos membros haviam se juntado, resultando em um total de 8 mudanças de membros em apenas 5 meses. Em junho foi anunciado que BP Hania seria renomeado como Black Swan. Como esperado, houve mais uma mudança na formação com a adição das novas membros Flatou e Judy. Originalmente, Black Swan deveria estrear no início de 2020. Porém, devido à doença que não posso citar, os planos foram adiados. Estivemos praticando por 1 ano e 6 meses, mas o coronavírus surgiu e nossa estreia foi adiada. Então estamos apenas praticando sem um plano. E é a situação em que estamos agora. Mas meses depois, finalmente houve boas notícias com este grupo, porque no dia 16 de outubro, o Black Swan fez sua estreia com a música Tonight. Ao contrário de lançamentos anteriores como Breathe Heavy e Beep Beep Beep, a DR Music investiu de fato em uma boa música e videoclipe desta vez. Diferente de Alex Fatou, a segunda ídolo negra do K-pop, foi tratada como uma verdadeira integrante do grupo, participando da coreografia junto com as outras integrantes. Oh meu Deus! E de fato, a estreia foi bem recebida. A música atraiu muitos novos fãs internacionais, e os poucos fãs remanescentes de Hania BP Hania ficaram felizes em ver que o grupo finalmente estava no caminho certo. Porém, a sorte do Black Swan logo acabou. Afinal, este é o grupo mais azarado da história do K-pop. Em novembro de 2020, apenas um mês após a estreia, Haemi foi acusada por um homem, a quem nos referiremos como Senhor A, de enganar mais de 50 milhões de won, o que seria equivalente a cerca de 45 mil dólares americanos. Esse Senhor A era, na verdade, um espectador frequente das transmissões ao vivo de Haemi na África TV, e ele afirmou que Haemi pegou dinheiro emprestado dele para cobrir suas despesas de vida e depois mudou de repente seu número de telefone e cortou toda a comunicação. No entanto, Haemi e a DR Music refutaram as alegações do Sr. A, dizendo que ele foi quem voluntariamente pagou pelas despesas de Haemi e que muitas das alegações eram completamente exageradas. Eles também afirmaram que processariam o Sr. A. Não surgiram muitas informações desde então, com o Sr. A e Hiemai mantendo suas alegações. Contudo, Hiemai retirou-se do Black Swan. Muitos obviamente especulam que ela deixou o grupo devido ao escândalo, mas a DR Music negou isso, dizendo que já havia planos para Hiemai deixar o grupo devido ao término de seu contrato. Que, se for o caso, então estou meio sem palavras porque a DR Music teve uma década para descobrir que mudanças de membros não funcionam. Então, por que diabos eles ainda lançariam um grupo se sabem que alguns membros já estão planejando sair? Isso é basicamente Hania se repetindo tudo de novo. Sinceramente, pessoal, é tão frustrante. De qualquer forma, após o escândalo, os 4 membros restantes do Black Swan pararam abruptamente as promoções para sua faixa de estreia Tonight em 9 de dezembro. Fatou mencionou que o Black Swan estava atualmente se preparando para um retorno e Young Hyun também disse que haveria mais atualizações sobre o retorno na primavera, e isso nos traz ao dia atual, onde praticamente nada mudou. Os membros ainda estão ativos no Instagram, Sazaeng-se ainda está em sua fúria e, acredite ou não, não houve mudanças de membros desde então. Cruzando os dedos.
Ah, então foi uma bagunça, estou certa? Mas, embora eu tenha coberto todos os eventos importantes na linha do tempo de Hania, na verdade, há outra informação interessante que não se encaixava em nenhum outro lugar neste vídeo, então vou colocá-la aqui. E é sobre as mudanças de membros ao longo de toda a história de Hania. Houve um total de 29 mudanças de membros, com membros permanecendo no grupo por uma média de cerca de 2 a 3 anos. No entanto, sabemos que os contratos de K-pop normalmente duram 5 ou 7 anos, então como foi possível que tantos membros conseguissem sair tão cedo? Normalmente, as empresas fariam seus ídolos assinarem contratos para impedir que eles saíssem assim, mas com Hania, muitos membros decidiram sair antes do término de seus contratos, presumivelmente. Então, como a empresa permitiu isso? Um contrato é todo escrito. Mas eu não acho que esses problemas foram adequadamente. Isso mesmo, pessoal. Nanfon não foi a única integrante a deixar a empresa sem aviso prévio. Era comum os membros simplesmente desaparecerem. Quando havia mudanças de membros, vocês eram informados com antecedência ou eles simplesmente não apareciam mais no estúdio? E vocês ficavam se perguntando onde ela estava? Foi assim. Oh, meu Deus, sério? Foi como se um dia acordássemos no estúdio se uma pessoa estava faltando e eu fiquei me perguntando onde ela estava. E uma integrante, nós costumávamos morar juntas no dormitório, certo? Quando voltamos e descobrimos que ela já tinha arrumado suas coisas e ido embora para sempre. Consegue imaginar o caos e a instabilidade? Mas isso também explica totalmente porque, ao longo da história da Hania, a DR Music nem parece saber quem realmente está em seu próprio grupo. Segundo a DR Music, Joy ainda era membro ativo da Hania e logo estaria de volta. No entanto, a própria Joy disse em um tweet que ela de fato havia deixado a indústria do entretenimento e afirmou que havia deixado o grupo. Contudo, a DR Music não declarou que Tabo estava somente de férias na China. No entanto, no dia 7 de novembro, Tabo fez uma postagem nas redes sociais afirmando que agora era uma ex-celebridade. Então sim, essa é praticamente toda a informação que eu encontrei sobre Black Swan, também conhecida como Hania ou BP Hania. E acho que todas essas informações apontam para o óbvio, que é que a DR Music como empresa é péssima. E o motivo é bastante autoexplicativo. Quer dizer, eu não quero perder tempo batendo em um cavalo morto. E estou ficando cansada de falar sobre tudo isso, honestamente, mas se há um lado positivo, acho que pelo menos o Black Swan ainda existe. Eles tiveram um bom começo até agora, e a DR Music parece estar se esforçando um pouco mais com este grupo, então espero que eles possam continuar no caminho certo para que o Black Swan possa ter sucesso. Minha voz está acabando, mas felizmente estamos no final deste vídeo. Mais uma vez, um enorme agradecimento para Yena e Nanfon por me ajudarem. Yena agora é mãe, enquanto Nanfan é uma estudante universitária e recentemente começou seu próprio canal no YouTube. Se você quiser me seguir, por favor, me siga no Instagram. E eu também tenho um canal no YouTube chamado Canal Korakorashi, então, por favor, vai e se inscreva no meu canal também. Então, certifique-se de conferir as redes sociais dela e se você quiser saber ainda mais sobre Hania ou Black Swan, você pode conferir meu Patreon. Já fiz o upload dos 4 vídeos bônus do roteiro completo e do documento de pesquisa. Depois de analisar tudo isso, você poderia basicamente escrever uma tese sobre Hania. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se. Vejo vocês em breve.